Comprometido, estou de volta então, pessoal, para dar continuidade à nossa classificação das competências. Agora para falar, pessoal, da classificação quanto à origem. Tá? Nesse tópico, classificação quanto à origem, nós levamos em consideração quem está atribuindo a competência, né? Quem está dando, conferindo a competência, tá? Professor, mas o senhor falou agora há pouco, que quem atribui competência, né, o instrumento jurídico apto a atribuir competências é a Constituição Federal. Então, ela é sempre atribuída pela Constituição Federal? Não é bem assim, existe um pequeno detalhe, sempre vem da Constituição Federal sim, em última análise, mas tem um detalhezinho que serve para que a doutrina faça uma distinção sutil que nós vamos acabar de ver aqui, tá? Que é a competência originária e a competência delegada. Quando nós falamos em competência originária, pessoal, nós estamos falando de uma competência cujo titular, para exercê-la, recebeu esta competência diretamente da Constituição. Eu fui atribuído com aquela competência, eu fui agraciado com aquela competência diretamente da Constituição. Eu, União, recebi a competência em questão diretamente da Constituição. Então, estou falando de uma competência originária. Eu, Estado, né, membro da Federação, recebi uma determinada competência diretamente da Constituição. Então, ela é uma competência originária. Ela veio da origem, ela veio da Constituição da República. Beleza. Mas existe a possibilidade, pessoal, da chamada competência delegada. A competência delegada, ela não é recebida diretamente da Constituição, mas ela é recebida por um ente federativo de um outro ente originariamente competente. Então aí tem uma tabelinha. A Constituição, por exemplo, atribui a competência à União, mas permite à União que ela delegue esta competência para o Estado. Quando o Estado recebe essa competência por delegação, tá? Nós falamos em competência delegada. Então, competência delegada é aquela competência que o ente federativo que a recebeu não recebeu diretamente, originariamente, da Constituição. Ele recebeu do ente federativo originariamente atribuído pela Constituição. Então, a Constituição vai dar a competência, de novo, né, por exemplo, para a União e vai permitir, União, se você quiser, você pode, por lei complementar, passar essa competência para o Estado. Tá certo? Quando o Estado recebe essa competência, ele não recebeu da Constituição diretamente. Tá? Quem recebeu originariamente foi a União. Mas a União, autorizada pela Constituição, repassou, delegou essa competência para o Estado. Então, o Estado, quando recebe tal competência, recebe por delegação, é a tal competência por delegação. E no caso da nossa federação, é justamente o que se prevê na Constituição, é justamente essa possibilidade de delegação da União para o Estado, no que diz respeito a algumas matérias específicas, desde que se faça por lei complementar. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, 22, parágrafo único. Olha o que diz o 22, parágrafo único. Vamos lá. Ó. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. O que é esse artigo 22? Competência legislativa da União. Olha aqui, ó, 22 caput. Quer ver? Compete privativamente à União legislar sobre. Então, são competências enumeradas aqui, legislativas, né, enumeradas em favor da União. Que lá no final do dispositivo a Constituição fala, União, se você quiser, você pode, através de lei complementar, né, autorizar, delegar, autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas dessas matérias, que originalmente eu, Constituição, estou atribuindo a você, União. Tá bem, pessoal? Então, esta é a tal da competência delegada. Competência originária e delegada também não é tão simples, mas não é difícil também, né, moçada? Onde a gente tem que prestar mais atenção é essa aqui, ó, tá? Até o quadro ele é meio extenso, tá? É a distribuição de competência, ou a classificação de competência quanto à extensão, tá? Classificar as competências quanto à extensão, pessoal, é estabelecer a participação
de uma ou mais unidades federativas no exercício de uma competência. Tá? É dizer, olha, esta competência vai ser exercida somente por esta unidade federativa. Olha, esta competência pode ser exercida por 2 unidades federativas. Olha, essa vai ser exercida por todas as unidades federativas, mas vai haver uma hierarquia entre elas. Não, vai ser exercida por todas as unidades federativas e nas mesmas condições, em igualdade de condições. Né? Eu não preciso dizer para vocês, pessoal, que esta classificação é a que dá mais problema, mais confusão, inclusive na prática, no dia a dia. E nós temos uma questão recente agora, né, que o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o exercício desse tipo de competência. Tá bem? Então vamos enfrentar aqui a classificação quanto à extensão. Essas 2 primeiras são simples, tá? Competência, pessoal, exclusiva. Nós dizemos que a competência exclusiva é chamada exclusiva aquela competência que a Constituição atribui a uma unidade da federação, tá? Impossibilitando, proibindo que esta unidade delegue tal atribuição, delegue tal competência. Então, é chamada exclusiva aquela competência que é exercida, que é dada pela Constituição a uma unidade da federação com exclusão das demais. Competência exclusiva significa dizer isso. Eu, constituinte, estou dando esta competência à unidade X e excluindo todas as outras, né? Excluindo de todas as outras a possibilidade de exercer tal competência. Somente aquele ente federativo ao qual eu atribuí é que vai exercer esta competência. Tudo bem, pessoal? Exemplo. De novo, o artigo 21 da Constituição. Competências administrativas da União. Exemplo, emitir moeda. É exclusiva. Só a União pode emitir moeda. O Estado não pode. Defesa nacional. Só a União pode defender a nação. Só a União tem o monopólio da defesa nacional. Tá certo, pessoal? É representar o Brasil nas relações internacionais. Competência exclusiva da União. Não adianta a União querer delegar para os Estados. Não pode. Essa competência foi dada originalmente pela Constituição à União e vai ficar somente com a União, porque ela é exclusiva. Ela é dada com exclusão dos outros entes federativos. Diferente, pessoal, é a competência privativa. Competência privativa é aquela que a União também confere a um ente federativo específico, mas abre a possibilidade a este ente de delegar esta competência para outra unidade da federação. Tá certo? Aquilo que a gente acabou de ver, né, agora há pouco, quando nós falamos de competência delegada. Tá? Essa competência delegada está aqui dentro. Ó, tá? Ela é uma forma de competência privativa. Então, o que é a competência privativa? É aquela que é dada pela Constituição Federal a um ente da federação, tá? Mas não em caráter exclusivo, porque a própria Constituição, ao atribuir esta competência, falou, olha, se você quiser, você pode passar essa competência para outra unidade federativa. Tá certo? Então, a diferença nuclear, essencial, entre competência exclusiva e privativa, pessoal, qual é? É que a competência exclusiva, ela é indelegável. Ela não pode ser delegada. Tá certo? Aquele ente federativo que a recebeu originariamente da Constituição vai morrer com ela ali. Não vai passar para outro. Tá certo, pessoal? Diferentemente da competência privativa. Esta é delegável. Tá certo? A Constituição vai atribuir a um ente federativo específico, mas vai permitir que ele repasse por delegação para outro ente da federação. Tá certo? Então a palavra-chave para distinguir essas duas é delegabilidade. Né? Esta é indelegável e a privativa é delegável. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos entender agora as duas mais complexas, a competência comum e a competência concorrente. Vou definir para vocês o que é uma competência comum, pessoal, tá? Competência comum, ou melhor, antes até de definir, já vou fazer uma observação. Competência comum e competência concorrente, pessoal, ao contrário dessas duas de cima aqui,
elas não são atribuídas a um ente federativo específico, um ente federativo específico. A exclusiva e a privativa, ambas são atribuídas pela Constituição a um único ente federativo. Tá? Sendo que esta aqui é atribuída a um único ente federativo e ele não pode delegar, porque é exclusiva dele. E esta daqui de baixo é atribuída pela Constituição a um único ente federativo, mas ele pode delegar, porque a Constituição admite a delegação no caso da privativa. Mas sempre a atribuição é para um ente específico. Quando eu falo em competência comum e competência concorrente, pessoal, eu estou falando de competências originariamente atribuídas pela Constituição, já de cara a mais de um ente federativo. Tá certo? A Constituição já originalmente atribui a competência para mais de um ente da federação. Tá? E aí qual é a diferença? Esse é o ponto comum entre elas. Isso é o que elas têm em comum. O que elas têm de diferente? Então vamos lá, eu vou definir agora a competência comum. Competência comum, pessoal, de cara, hein? Olha o negrito, é uma competência administrativa. Não é competência para legislar. Quando eu falo em competência comum, estou falando de competência para tomada de medidas concretas, não para legislar. Tá certo? Competência comum é competência administrativa exercida ao mesmo tempo por mais de uma entidade federativa em igualdade de condições, não há distinção hierárquica, sem que o exercício por uma venha a excluir o da outra, pessoal. Tá certo? Isso dá confusão, professor? É lógico que dá. Por quê? Porque quando a União pega uma determinada competência para tomar uma determinada medida concreta e fala, olha, todos os entes da federação têm esta competência e vão exercê-la ao mesmo tempo em igualdade de condições, é lógico que vai dar confusão. Quer ver? Uma das confusões, pessoal, nós estamos vendo agora recentemente, é a competência para estabelecer critérios de isolamento social. Tá certo? Pode entrar no município? Não pode entrar no município? Pode circular? Não pode circular? Né? Quais atividades comerciais podem funcionar? Quais não podem funcionar? A União quis estabelecer regras sobre isso. Os estados quiseram estabelecer regras sobre isso. E os municípios também quiseram estabelecer regras sobre isso. As 3 unidades da federação chegaram e falaram, opa, isso é competência comum para nós todas. Tá certo? Competência atribuída a todos os entes da federação em igualdade de condições. Tá certo? A matéria foi parar onde? Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo falou? Olha, União não. Tendo em vista a natureza, né, das medidas a serem tomadas e a diversidade, né, da pandemia pelo Estado brasileiro, essas medidas têm que ser regionalizadas. Então, de cara, ele excluiu a União. E falou, quem vai dizer, né, vai ditar os critérios do distanciamento, do isolamento, são estados e municípios. Então, essa competência administrativa para regulamentar aí o distanciamento social, disse o Supremo, olha, estado, município. Tá certo? E vão fazê-lo ao mesmo tempo, em igualdade de condições. Isso significa dizer que vai prevalecer, pessoal, obedecer as duas ao mesmo tempo, quer dizer que vai prevalecer a mais rigorosa. Tá certo? Então, há municípios, por exemplo, vamos dizer, o Estado de São Paulo fala, olha, município de Guaratinguetá está liberado, sei lá, comércio de produtos de primeira necessidade, papelaria e, sei lá, shopping center. Tá certo? Guaratinguetá não, no Estado de São Paulo está permitido, foi o grande Estado. Primeira necessidade, papelaria e shopping center, vamos supor. Mas o prefeito de Guaratinguetá fala, aqui em Guará eu não posso abrir o shopping. Por quê? Vamos supor, né? Guará está com um índice de contaminação altíssimo, a UTI está lotada, não tem mais para onde mandar paciente. Tá certo? Esta determinação do Estado serve para outras regiões do Estado de São Paulo, mas não para mim especificamente. Então aqui eu tenho que endurecer mais, aqui eu não vou autorizar o shopping. Né? Então nós temos 2 unidades da federação, tá? 2 competentes para tratar da matéria, o Supremo já falou que são as 2. As 2 editando regras ao mesmo tempo. Existe uma hierarquia? Não, eu tenho que respeitar a mais severa. Tá certo? Eu tenho que respeitar a mais severa. Tá? O que mais se observou na prática foi o contrário desse exemplo. Tá certo? Municípios querendo relaxar o isolamento social.
né, abrindo mais do que o Estado estava permitindo. O que a União falou? Segue a regra do Estado. Por quê? Porque é a mais rigorosa. Obedecendo o Estado, já está obedecendo o município. Se obedecer a do município, que é menos restritiva, eu não vou estar obedecendo a do Estado. Tá certo? Então, quando eu tenho esse tipo de competência comum, tá? Onde União, Estado, Distrito Federal, municípios editam regras ao mesmo tempo sobre a mesma matéria e não há hierarquia nesse caso, porque nesse caso não existe hierarquia entre elas, tá? Eu tenho que respeitar todas ao mesmo tempo. O que significa? Na prática, eu tenho que respeitar a mais rigorosa. Porque respeitando a mais rigorosa, eu estou atendendo as demais. O Estado estabeleceu 3 restrições. O município estabeleceu 2 restrições no isolamento. Qual que eu tenho que seguir? A do Estado. Porque se eu obedecer as 3 restrições, as do município vão estar dentro das restrições estatais. Sempre eu sigo a mais rigorosa. Tá certo? As regras estabelecidas em competência comum, aquela que é mais rigorosa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá? E a competência legislativa? Essa que eu falei, pessoal, né? Nós tivemos um caso recente, isso foi agora, um mês e meio atrás, o Supremo se viu diante de uma situação de competência comum em que ele tinha que separar o joio do trigo. Como vai ficar esse exercício de competência? Né? Vai prevalecer a União? Vai prevalecer o Estado? Vai prevalecer o município? Ele falou, olha, diante das circunstâncias da pandemia, que são, ontem eu vi uma frase interessante, no Brasil você não tem uma pandemia, no Brasil você tem várias pandemias. Né? A pandemia do norte é diferente da pandemia do sul. No sul está muito mais controlado. No sul, o percentual de ocupação das UTIs é bem mais baixo do que no norte. No norte realmente está feio, no nordeste também não está legal. Tá? Centro-oeste e sul é outra pandemia. A contaminação está menor, o contágio está menor e principalmente, eu achei esse é o fator principal, o percentual de ocupação das unidades hospitalares, sobretudo UTIs, né, é bem mais baixo no centro-oeste e no sul do país. Tá certo, pessoal? Então tem que tratar diferente. O Supremo falou, olha, todos são competentes, mas não dá para a União baixar uma regra para todo o país nesse caso, porque são várias pandemias. Então o que ele fez? Excluiu aqui a competência comum da União e deixou a cargo de Estado e município. E qual que eu sigo? Siga a mais rigorosa. Porque seguindo a mais rigorosa, você está seguindo a outra menos rigorosa também. Tá certo, pessoal? Quem pode o mais, pode o menos. Beleza? Competência concorrente. É uma competência, olha a diferença, pessoal, isso cai muito, hein? É uma competência legislativa, comum é administrativa. Competência concorrente é uma competência legislativa, exercida ao mesmo tempo pela União, Estado e Distrito Federal. Aqui foi retirado o município, tá? Mas não impede igualdade. Então, diferenças. Aqui eu estou falando de uma competência legislativa, aqui de uma competência administrativa. Aqui eu estou falando de uma competência dada a todas as entidades federativas, aqui não está incluída o município. Aqui eu estou falando de competências exercidas em igualdade de condições, aqui eu estou falando de competências exercidas não em pé de igualdade, mas sim havendo uma hierarquia entre as entidades da federação no exercício dessas competências. E que hierarquia é essa? Né? A hierarquia consiste em União editar normas gerais, tá certo? Estados e Distrito Federal, normas específicas. Tá certo, pessoal? Estado e Distrito Federal, normas específicas, tá? Aqui, pessoal, o exemplo que a doutrina sempre traz para nós aqui é da educação, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui numa questãozinha aqui. Não sei se vai ser o caso, mas agora me chamou a atenção ali. Peraí, só um minutinho. 23, 24, parágrafo 1º. Ah lá. 24, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, pessoal, tá? Então, quer dizer, olha, essas competências do 24, vou ler o artigo 24 cap. Compete à União, olha lá, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí vem uma série de
matérias, né? Cuja competência legislativa é das 3 unidades, mas a União vai editar normas gerais, tá certo, pessoal? Tá? Então, olha aqui, por exemplo, tributação, já na primeira, inciso primeiro, direito tributário, normas gerais de direito tributário. Opa, é competência da União. Ué, mas não está dizendo aqui que todas as unidades, União, Estado, Distrito Federal, podem legislar sobre direito tributário? Podem, mas as regras gerais, quem vai editar é a União. Onde estão as regras gerais de direito tributário? Lá no Código Tributário Nacional, que a União editou. Mas, além disso, eles podem editar normas específicas. Tá? Então, a criação de um imposto específico do Estado, a regulamentação de um imposto específico do Estado, vai ficar a cargo da legislação estadual. Tá certo? A mesma coisa no Distrito Federal. E até a União, pessoal, aí agora é importante essa observação, tá? E eu encerro aqui o vídeo. Até a União pode editar normas específicas. Tá? A regra é União, normas gerais, Estados e Distrito Federal, normas específicas, quando se trata de competência concorrente. Tá? Estados e municípios, Estados e Distrito Federal, editar normas gerais, impossível nessa matéria. Agora, União, editar normas específicas, é possível sim. Tá? A doutrina explica, ela fala, olha, quando a Constituição fala que nesse caso ficará a cargo da União a edição de normas gerais, quer dizer que só ela pode editar normas gerais, por exemplo, em matéria de educação. Então, a Lei Geral de Educação vai ficar, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai ficar por conta da União e vai servir para todo o Estado brasileiro, para toda a federação. Tá certo, pessoal? Beleza? Mas não quer dizer que a União não possa editar uma norma específica, só que nesse caso é só para a União observar. Tá certo? Ela vai editar normas gerais para todas as entidades da federação, mas vai editar normas específicas para ela, União. Por exemplo, quando ela regulamenta, tá, a administração das universidades públicas federais. Então, a criação de uma universidade pública federal, a criação de uma escola técnica federal, né, por lei, tá, se dá através de uma lei específica da União. Tá? A criação de uma universidade pública federal não é uma norma geral de educação, é uma norma específica. Ah, mas a União não pode, ela tem que editar normas gerais. Sim, ela edita normas gerais para toda a federação, mas normas específicas no que diz respeito à educação no âmbito da União. Tá certo? Agora nós estamos, hoje foi a celeuma, né, da medida provisória que autoriza o ministro da Educação a escolher pessoalmente, durante a pandemia, os reitores das universidades públicas federais. Isso é uma regra, é uma norma de educação. É uma norma geral? Não. Está falando especificamente de universidades públicas federais. Tá certo? Então, isso é uma norma específica da União. A União não pode editar? Pode editar. Normas específicas sobre educação? Sim, mas desde que se trate de matéria do âmbito da própria União. Como nesse caso, esse caso foi medida provisória, né? Como nesse caso, universidades públicas federais. Tá bem, pessoal? Então, onde está escrito aqui, ó, artigo 24, parágrafo 1º. Quer ver, ó? No âmbito da legislação competente, no âmbito da legislação concorrente, perdão, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, entenda assim, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais para toda a federação. Mas ela pode estabelecer normas específicas sobre as matérias, né, de competência concorrente, mas matérias específicas para ela, União, no que diz respeito à atuação da própria União. Exemplo, de novo, normas relativas à educação. Norma geral de educação, lei de diretrizes e bases. Quem vai fazer? A União, para toda a federação. E só ela pode fazer. Tá? Estado, Distrito Federal, não. O que não quer dizer que a União não possa fazer normas específicas, tá, no âmbito da educação. Só que daí vai valer só para a educação no âmbito federal. Universidades públicas e escolas técnicas federais. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, com relação à classificação, né, das competências, esse o quadro, né, é um quadro, principalmente aqui embaixo,
um pouco complexo, dá uma série de problemas na prática. Acabei de falar, né, do caso lá do isolamento social, regras do governo estadual, regra do município, pode a União interferir, não pode, né? Aqui no caso da competência concorrente, enfim, a União pode criar uma norma delegando, passando, né, autorizando o ministro da Educação a escolher pessoalmente reitores de universidades federais. Isso é uma norma específica, caberia no âmbito da competência concorrente da União ou não, né? Inclusive essa medida provisória já foi devolvida hoje, né? O presidente do Senado, lá, o Davi Alcolumbre, devolveu, e parece que na história da democracia recente do Brasil, desde 88, é a quarta vez apenas, né, que o presidente do Congresso devolve uma medida provisória por entendê-la constitucional, né? Então, aquelas coisas que ficam aí marcadas no governo Bolsonaro, né? Foi uma das 4 vezes em que se devolveu uma medida provisória, tá certo? Eu vou ficando por aqui então, pessoal, tá? Essa aqui, como eu falei, são as mais complicadinhas, dão muito problema na prática. O próprio Supremo, às vezes, né, fica, como a gente acabou de ver aqui na competência comum para a questão do isolamento, fica meio dividido com relação à matéria. Então é importante que vocês conheçam, que vocês compreendam, né? Muitos livros só colocam assim, compete à União, aí coloca lá as competências da União. Precisa estudar? Precisa. Você tem que ler o 21, tem que ler o 22, tem que ler o 24, não tem jeito. Mas você precisa entender o que quer dizer aquilo, né? Quando você abre lá o artigo 21, né, e fala, compete à União manter relações com os estados. Você tem que saber que isso é competência administrativa, você tem que saber que isso é uma competência exclusiva, você tem que saber que isso é uma competência originária. Tá certo, pessoal? Beleza? Quando você abre aqui, por exemplo, o artigo, vamos pegar aqui o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Tá, privativamente, mas o que é esse privativamente? Opa, tá falando de competência privativa. Quer dizer que é uma competência dada originariamente para a União, mas ela pode delegar. Essa delegação deve estar em algum lugar. Tá assim, tá lá no parágrafo único. Tá certo, pessoal? Quando você cai aqui e fala assim, artigo 24, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. O que é esse concorrentemente? Opa, é uma competência concorrente. Eu sei o que é isso. Tá certo? Então, alguns autores simplesmente reproduzem essas competências e o aluno não sabe do que ele está falando, né? Ouviu o galo cantar, não sabe onde, e às vezes sai falando bobagem. Tá bem? Então, essa foi a ideia hoje. Aqui hoje você sai apto a compreender o que de fato quer dizer cada um desses dispositivos de classificação de competência da Constituição. Beleza? Se quiser aprofundar, Luiz Alberto Davi Araújo, Vidal Serrano Nunes Júnior, apesar que, modéstia à parte, o nosso material não perde muito para o que está na doutrina deles, até porque a doutrina deles foi a grande inspiração para o nosso material, né? 2 grandes autores, gosto muito, fui aluno, inclusive, né, do professor Vidal, um excelente professor, rigoroso pra caramba, muito bom professor. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, então, para vocês. Eu volto daqui a pouquinho, tô dando abraço, já esqueço, né? Eu volto daqui a pouquinho com a questão, tá bem?